Amém. Irmãos, com muita alegria em nossa alma, grande contentamento de podermos nos participarmos nesse momento tão santo e tão sagrado, quando nós já se encontramos aqui nesta congregação junto à família apostólica, para prestarem a honra, o nosso desejo sincero, junto a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima, a todo o poder celeste. Eu digo aos nossos irmãos, para nós é um motivo de alegria, e sabermos, irmãos, que nós estamos homenageando a nossa Santa Mãe, uma boa parte de nossa congregação, homenagearam ontem, e uma outra parte, então, homenagem hoje. No caso dessa congregação, estão os irmãos prepararam os hinos em louvor a nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que nos dá a vida, dar saúde, dar a paz, dar a alegria, dar o contentamento na alma. E é por isso, irmãos, com essas palavras, eu convido aos nossos irmãos que estão sentados, por gentileza, aos que puderem ficar em pé, nós vamos dar o início a mais uma reunião aqui nesta congregação, pedir a bênção de nosso Deus, que abençoe a cada um de nossos irmãos. Amém. Ó Santa e bendita Avó Rosa, com piedade, com justiça, com lealdade, com sinceridade e santidade, nos transmite com poder a sua sublime virtude, a sua graça, a sua pureza, o seu querer, a sua perfeição e a santidade, ligado ao Espírito do Pai, guiado pelo povo do Senhor, através do santo sucessor, o nosso santo e querido irmão Aldo, o nosso profeta de Deus, amado e adorado, que sempre tem um tempo precioso, e toma conta da tua santa igreja apostólica, o santo rebanho do Senhor. Ó Santa querida Avó Rosa, juntamente com o seu sucessor, nós te adoramos, nós te louvamos, e nesses dias presente que está entre nós, guardem a tua glória, o teu poder. Os anjos do Senhor também faz parte desse contexto espiritual para nos dar saúde, dar-lhe a paz, dar a pureza na vida daqueles que podem crer nestes santos de Deus. Ó Santa querida Avó Rosa, neste momento mais uma vez, eu invoco o teu santíssimo nome, não somente para que a Senhora possa abençoar a esta congregação, onde estamos idealizando os hinos em louvor à Senhora, a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa santa e querida Avó Rosa. Neste momento, então, eu peço à Senhora a tua santa unção, a tua santa inspiração dos céus, que encontre nos teus filhos a verdadeira palavra, a verdadeira sinceridade. Tudo que vão cantar, vão louvar a Senhora, serão oferecidos à Senhora em forma de homenagem, uma homenagem sincera para com a Senhora, que a Senhora tem feito em prol da igreja apostólica aqui nessa terra. A Senhora tem ajudado os teus filhos, que é a tua família, tem ajudado o nosso santo querido irmão Aldo, o nosso profeta de Deus, e ajudado muito a Santa Avó Rosa, o nosso consolador. E agora então eu entrego a Senhora, Santa Gloriosa Avó Rosa, a esta reunião festiva, em tuas santíssimas mãos, e também nas mãos do nosso estimado irmão Aldo, e damos por iniciada a nossa reunião, a partir então deste momento. Amém. Igreja Forte de número 1. Que nós não
pode assentar. Irmão, na sequência, nós vamos ter uma reunião festiva na manhã de hoje, dessa congregação, pedindo a Santa Avó Rosa que abençoe cada um de nossos irmãos, que tenham bastante fé e confiança, que tenhamos um trabalho a contento à vontade da Santa Avó Rosa e a contento à vontade de nosso Deus. Nós vamos ouvir o grande coral do 040, Louvamos a Virgem Maria. É o hino que nós vamos ouvir agora pelos nossos irmãos dessa congregação.
oração, irmãos, que acabamos de ouvir. Agora, irmãos, ainda no grande coral, nós vamos ouvir o número 14, Gratidão a Maria Santíssima. Nós estamos apresentando hinos de louvor a nossa Mãe Maria Santíssima. Reunião especial nesta manhã, aqui nesta congregação. Tenha certeza, irmãos, que cada palavra que os irmãos pronunciam cantando, ela toma conhecimento, porque canta com o coração, canta com o amor. E assim fazendo, certamente fica muito feliz pelo que nós temos feito por ela e ela tem feito também para com a nossa igreja. Agora sim, nós vamos ver então esta apresentação. Gratidão a Maria Santíssima, pelo nosso coral. Vamos ouvir.
eu tenho o prazer de anunciar mais uma apresentação, é o de número 283. Oração à Virgem Maria. É o hino que vamos ouvir agora pelo coral desta congregação. Tenho plena certeza
Amém. Irmão, linda apresentação. Os hinos, irmãos, de nossa igreja, ele tem mexido muito com o nosso sentimento. Quantas criaturas, irmãos, que vêm para a nossa igreja, às vezes vêm com tantos problemas, saúde, falta de trabalho, outros problemas familiares, e de repente vem na nossa reunião um hino desse, irmãos, ou outros hinos que a gente ouve, tem ouvido. Ele tem mexido muito com o nosso sentimento e tem melhorado muito a nossa vida sentimental. E agora, irmãos, nós temos aqui um apelo de contribuição, conforme eu disse na noite de ontem, e volto novamente na manhã de hoje, falar para os nossos irmãos da grande necessidade para este grande progresso, a este grande desenvolvimento que ora nós estamos revivendo nesses dias. Conforme disse assim, o apelo aos bondosos corações apostólicos. Estimados irmãos e as nossas irmãs, a nossa luta é muito grande para levar em avante a obra de Deus aqui nessa terra. Saibam, porém, que podemos vencê-lo com a união de uma boa vontade de toda a família apostólica,
pois é preciso que todos se conscientizem e que é necessário estarmos revestidos de coragem, de bom ânimo, de boa disposição, o amor que para o trabalho de nossa Igreja Apostólica e a nós da direção desta igreja fazemos um grande apelo aos nossos irmãos, também a nossas irmãs, no sentido de que contribuam com as suas ofertas normais e especiais, também o seu dízimo, porque temos muito compromisso a serem saudados. Ó prezados e amados irmãos, lembre que a obra de Deus depende de todos para ser levado avante até que a missão dos planos de Deus, o Pai, o nosso Rei da Glória, seja concretizada. Para a nossa igreja seja então cumprida. Assim nós contamos com a generosidade e cada coração bem disposto a fazerem a sua parte, reconhecida de que a igreja depende muito do esforço, do conjunto individual de cada irmã e cada irmão apostólico em favor da obra que estamos realizando em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, também o nosso estimado irmão Aldo, o nosso profeta de Deus, amado, venerado por toda a nossa Irmandade Apostólica. Ó prezados e amados irmãos, confiando no esforço de cada apostólico, nós esperamos então contar com a colaboração de todos os nossos irmãos. Portanto, não deixem de fazer o seu grande esforço em favor da obra desta igreja, pois dependemos do seu amor, das suas contribuições e a oferta generosa. Recebam as preciosas bênçãos dos céus e o nosso abraço fraternal enviamos a todos nossos irmãos com amor e gratidão por todos que fazem pela obra desta igreja santa, a igreja apostólica que é de Deus, é do Pai, é de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da bendita Mãe Virgem Maria Santa Avó, e o nosso estimado irmão Aldo, que o abençoe a cada um da família apostólica. Eu digo aos nossos irmãos que o apelo está feito. Resta então a cada um de nossos irmãos fazerem a sua parte. A palavra já foram dita e transmitida a cada um de nossos irmãos. Todos de cabeças curvadas. Ó boníssimo Deus, meu Pai, nós louvamos e agradecemos também a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso venerável Espírito Consolador. Ó Vó, neste momento então eu peço à Senhora que abençoe toda a família apostólica Vó Rosa, igualmente aos ouvintes de Hora Milagrosa, abençoando também ao trabalho de cada um, seu celeiro, seu lidar, abençoando também aos que trabalham no sítio e nas fazendas, no comércio e também na indústria, lá no Seringal também, onde tem muita família apostólica que defende o seu sustento, o seu ganha-pão. Ó Vó, neste momento de dificuldade que o mundo enfrenta hoje, a família apostólica foram atingidas, porque são milhões e milhões de criaturas desempregadas. Entre essas famílias, Santa Vó, estaria ali um apostólico desempregado, à procura de um emprego e não encontra. Eu peço então à Senhora, abre uma porta de trabalhos para eles, de modo que eles não venham passar por dificuldade, mas ganhem a sua subsistência,
para poder manter o seu lar e ajudar a tua igreja aqui na face desta terra. Portanto, ó vó, eu peço que a senhora mesma possa consagrar em teu santíssimo nome e em nome do nosso estimado irmão Aldo, possa abençoar gradativamente todas as famílias apostólicas. Amém. Nós vamos ter também a Santa Comunhão aqui nesta congregação, como também nas demais congregações, e os irmãos então fiquem atentos, preparados, irmãos, para dar o que é de melhor para a nossa igreja, para alimentar o seu espírito. Eu digo aos irmãos que lá no seu monitor, ali está o número da conta, aqueles que quiserem pegar para fazer a sua transferência bancária, e aquele que for fazer a transferência bancária de um banco para outro, em nome de nossa igreja, tem que colocar então o CNPJ da nossa igreja, porque senão não pode finalizar a sua transferência bancária de uma conta para outra. Agora sim, irmãos, nós vamos ouvir o hino orquestrado pela orquestra de nossa congregação, é o de número 36, Cremos em Maria Santíssima. É o hino orquestrado que nós vamos ouvir agora.
especiais, em homenagem à nossa Mãe Maria Santíssima. Agora, irmãos, este hino do grande coral, mas interpretado pelo coral da nossa congregação, é o de número 63, Maria Santíssima, Deus a escolheu. Vamos ouvir. Virgem
a Deus entregou. O tempo passou e uma nova estrela no céu brilhou. Em uma manjedoura o príncipe nasceu, cresceu, sua missão desenvolveu. E a seu lado sempre andou, de nada reclamou, somente o amor. Quando na cruz crucificaram Jesus, quanta tristeza senti. Porém, vitorioso, o Senhor ressurgiu e a profecia se cumpriu. Amém. Bela apresentação. Muito obrigado, irmão, pelo seu trabalho.
E agora eu faço alguns recados aos nossos irmãos. Estou lembrando aos nossos irmãos que na edital da convocação, da Assembleia Geral do nosso Ministério da Igreja Apostólica, o presidente do Conselho Deliberativo, em uso das suas atribuições estatutárias, tendo em vista o que consta no artigo 16 do parágrafo 1º, o Estatuto Organizacional da Igreja Apostólica convoca o Ministério Apostólico para se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada na sede da Igreja Apostólica, situada na Rua Baguari 158, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, no dia 30 de agosto do ano 2020, no domingo, em segunda convocação, a primeira convocação às 20 horas, em segunda convocação às 20 horas e 30 minutos, para deliberar o balanço do ano 2019, assunto de interesse geral da nossa Igreja Apostólica. Retorno das reuniões nas congregações. A Igreja Apostólica, apresentada pelo Conselho Deliberativo, informa todos os irmãos apostólicos, administração pública, através do decreto estaduais, municipais, estão gradativamente flexibilizando ativamente a organizações religiosas, entre outros. Assim, as nossas congregações e restrito o cumprimento das obrigações relacionadas respectivamente no decreto, poderão realizar então as suas reuniões. Observem rigorosamente apresentações, as restrições, as determinações municipais, usando então obrigatoriamente as máscaras. Somente o coral poderá retirá-la na hora da apresentação, e também o pastor estiver no púlpito usando também o álcool gel, distanciamento físico, evitando o contato pessoal e o cumprimento entre a Irmandade e as suas determinações. Informamos que não pode haver aglomerações, mesmo no término de reuniões, não devem fazer rodinha e conversa. É do nosso conhecimento que algumas congregações não estão atendendo a determinações locais. Avisamos que sejam prudentes. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possam nos proteger e abençoar, e continuar desobedecendo, o Conselho tomará as medidas necessárias, até mesmo o fechamento da congregação, se necessário for. Evitar problemas para a igreja, e a multa pode chegar a R$7.000 a cada item, a sua desobediência ao decreto, à disposição por meio de comunicação. Contamos então com a vossa colaboração, disse o nosso Conselho Deliberativo. Agora eu digo, porém, aos nossos irmãos, o distanciamento é necessário, porque faz parte. Eu vi a nossa irmã fazendo assim o uso do microfone. Eu me lembro, o ano de 68, mais ou menos, 69, a Santa Avó, ela veio em Araçatuba, ela veio abrir a congregação de Araçatuba, veio o pastor João Estance, e mais algumas diaconisas, e naquela época a igreja era bem pobrezinha, sabe, irmão? A gente então tomava água de pote, né? Além do pote, irmão, não tem mais o pote. Então, a gente não era nem caneca de alumínio. A gente era tão pobrezinho, fazia as canecas, sabe? Tinha os canequeiros que faziam as canecão com lata de óleo, sabe? E vendia nas casas. Então, a igreja comprava algumas canecas
E eu me lembro que uma irmã, tia da minha esposa naquela época, já faz muitos anos, ela não conseguia tomar água assim não. Então, era uma caneca só, enfiava a caneca lá no pote e bebia, sabe? E chegava outro, enfiava a caneca lá dentro do pote e bebia. E a hora que chegava a vez dela, então ela pegava a caneca e lavava, sabe? E ela falava assim, eu não tomo subejo de ninguém. Eu não consigo pegar o subejo das pessoas. Então ela lavava. E se sentava uma pessoa no banco, que esse tempo não era banco assim, não era banco de madeira, de banco diferenciado desse aí. Ela limpava o banco, ela levava álcool na bolsa dela e passava. Já naquela época, 55 anos atrás, eu estou lembrando agora. Então eu digo aos irmãos que coisas de séculos atrás, aí estão fazendo agora. Então a gente, para cumprir o decreto municipal, a gente faz isso aí, certo, irmão? Então, graças a Deus, a nossa igreja já evoluiu bastante, está evoluindo cada vez mais, já não faz mais isso, né? Veja bem que hoje temos copo descartável. E quando começou o copo descartável, irmão, tinha as irmãs que então os irmãos usavam o copo e jogavam o copo, tinha as irmãs que juntavam tudo e lavavam ela. Não, tem que reaproveitar. Que reaproveitar o quê, rapaz? A nossa igreja tem que evoluir, está evoluindo, ela está evoluindo, está andando em passos largos, tá? Então acabou esse negócio de mendigueza, sabe? Pobreza, acabou. Graças a Deus, a Santa Avó ajudou muito a família apostólica. E agora então os irmãos estão para frente, graças a Deus. Bom demais da conta, né? Então notem bem os irmãos que para isso a Santa Avó e o nosso irmão Aldo têm abençoado muito a família apostólica. Nós temos, irmãos, outro depoimento, um depoimento de fé. Eu li para os irmãos na noite de ontem e vou ler novamente hoje. Veja bem, o quanto a nossa Mãe Maria Santíssima, ela tem ajudado a nossa família apostólica. Disse assim, residente na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, escreveu, no dia 9 de julho do ano 2020, a nossa irmã Maria Augusta da Silva Alves, narrando o seu testemunho, e ela disse, eu no passado, eu sentia muito mal súbito, às vezes eu me deitava bem, e ao amanhecer, eu não conseguia levantar, sentia muito mal, eu perdi os movimentos do corpo, eu vomitava muito, tinha 2 crianças pequenas para cuidar, quando me dava esses problemas, elas ficavam ao redor, esperando melhorar para alimentar, às vezes demorava hora para eu melhorar. Um dia meu filho Mateus, com apenas menos de 3 anos de idade, ele me disse, mãe, eu estou com fome, eu quero mamadeira. Eu disse, filho, eu estou muito mal, eu não consigo me levantar. Então ele foi buscar a água ungida e me deu, passou no meu rosto e disse-me, agora a senhora melhorou, mamãe. Eu disse, ainda eu me sinto mal. E ele então levantou a mãozinha para o alto e orou dizendo, ó, Maria Santíssima, olha para minha mãe. Eu preciso dela. Eu estou com fome, cura minha mãe. Amém, disse o nosso irmãozinho. Ela então pegou a minha mão e disse-me, levanta, mamãe. Maria Santíssima já te curou. Realmente eu sarei. Desde aquele momento, irmão, daquele dia, nunca mais eu fui cometida por este mal. O mal tão triste que muito me incomodava. Conto também o que há 3 anos, numa noite eu estava sozinha em minha casa, eu fui dormir.
Quando eu acordei, eu estava tremendo muito, parecia estar com muita febre. Eu coloquei os cobertores, mas não aquecia, não conseguia me aquecer. A minha língua enrolava e encerrava os dentes, eu não conseguia falar. Em pensamento, então, eu clamei pela Santa Vó Rosa e eu não conseguia me levantar, mas somente pela manhã eu consegui pegar o telefone e chamar minha filha. Eu estava toda inchada, com grande mancha vermelha nas pernas. Ao chegar a minha filha, me deu água ungida, orando, pedindo a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção do nosso estimado irmão Aldo. Olhando as manchas vermelhas, então desapareceram e eu sarei. Eu agradeço imensamente, de coração, a Santa Vó Rosa e a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Senhor e o irmão Aldo, a todo o reino dos céus. Grande bênção recebida. Eu resido na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Assina esse depoimento de fé a nossa irmã Maria Augusta da Silva Alves. Então notem bem aos irmãos que grande bênção, através de uma criança pedida a nossa Mãe Maria Santíssima. Eu me lembro, irmão, de um fato que aconteceu há alguns anos atrás, ali numa congregação do estado de Goiás, quando eu vejo a mãe dizendo assim que a mãe estava mal, e as duas crianças do ladinho dela. Eu me lembro, irmão, de um caso que aconteceu ali numa congregação do estado de Goiás. Era numa segunda-feira. A nossa irmã, ela tinha um comércio na cidade, então, naqueles tempos, o povo ia muito para o Paraguai buscar mercadoria para vender na cidade. E ela ia 2 vezes por semana. E uma das vezes, foi ela e o esposo dela, o ônibus turismo, e fala o bate e volta, e ir para o Paraguai. E ela saiu então da cidade da onde ela morava, no interior de Goiás, chegando ali no trevão de Minas Gerais com o estado de São Paulo. O motorista do ônibus dela dormiu e bateu de frente com um caminhão que transportava bujão de gás. Naquela pancada morreram 16 pessoas, entre elas a nossa irmã e o seu esposo. Quando a nossa irmã vinha aqui para o Paraguai, ela tinha 2 crianças e ela estava amamentando ainda. Então ela deixava com a sua filha de 13 anos, que era mais velha, para cuidar das crianças. E a criança, então, ela amamentava a criança num dia de manhã à noite, outro dia, então ficavam 2 dias praticamente sem amamentar na irmã. Eu me lembro, irmãos, que aconteceu esse acidente na segunda-feira e foi liberar o corpo para nós lá na cidade na quinta-feira. Essa criança estava desesperadinha de tudo. Quem via a criança pedir a mãe, sentia aquela tristeza tão grande que ninguém pode imaginar. Quando o corpo da mãe chegou, e ela então do ladinho da mãe morta, ela não sabia que a mãe estava morta. E ela pedia então para amamentar. Meu Deus, pensa, irmão, que tristeza. Acorda, mãe. E ela dizia criança e a mãe não acordava. E a irmãzinha dela dizia: mamãe morreu, filha. E ela: não, mãe, eu quero mamar. Dizia a criança. Irmãos, tinha mais ou menos, porque morreram muitas pessoas da cidade, fizeram um ofício, o trabalho ali numa chácara, pertinho da cidade de Niquelândia. E então foram tudo na chácara, aqueles enterros, foram tudo na chácara.
E na hora então do velório tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. Eu recordo. E aquela criança pedindo para mamar, porque ela estava com fome. Eu estou lembrando então desse testemunho. Então notem bem aos irmãos que para a gente que estava fazendo o ofício, é uma tristeza tão grande. Eu não sabia, irmão, se eu chorava, se eu acariciava aquela criança ou acariciava os demais. Um chorava um pouquinho do lado do pai e o outro chorava um pouquinho do lado da mãe. Pensa que tristeza, meu irmão. Somente quem passou por esses pedaços é que sabe o quanto faz uma falta de uma mãe ou de um pai. E a criança ainda com apenas menos de 2 anos, não entendia nada. Aquilo para fazer aquele ofício, eu me lembro como que se fosse hoje, vendo essa criança dar o depoimento, a mãe dando depoimento que ela queria comer e a mãe não podia levantar. A outra lá, a mãe morta e a criança sem saber o que fazer. E notem bem aos irmãos que a mãe da irmã que faleceu, quase antes, uns 10 minutos antes de começar o velório, e ela me chamou e disse: pastor, eu precisava falar com o senhor urgente. A minha filha, ela não está bem. A minha filha não está bem, apesar que eu nunca vi ela morta, mas ela não está bem, ela está com tristeza, pastor. Eu precisava de ver o corpo dela. A funerária já estava ali para fechar os caixão. Aí eu falei com o rapaz da funerária: a senhora, a mãe da moça que faleceu, ela quer ver o corpo da filha, como é que está, porque a nossa postura de apostólico tem que ser aqui e tem que ser até na última hora. E ele disse: eu não posso fazer isso, mas sendo uma pessoa já de idade, tanto avançada, nós pedimos para fecharem a porta e certamente para ver o corpo da nossa irmã que tinha falecido. Então foi arrumado. Então ela estava praticamente de short, uma camisetinha cavada. E agora, já no último momento de fazer o ofício? Ninguém, na hora para arrumar uma costureira, e na época eu trabalhava com uniforme, eu falei: eu faço. Eu sei costurar. Se a senhora me permitir, eu faço rapidinho. Comprar uma... A gente faz, corta e faz. Então naquela época, né, rapidinho, eu era itinerante. Na hora, para pegar uma pessoa para costurar, quem é que vai fazer isso? E notem bem, os irmãos, a Santa Avó mostrou para a mãe dela que daquela forma ela não podia ir, porque ela era uma apostólica fiel, uma apostólica sincera. Portanto, irmãos, que até na hora da morte, o apostólico sendo fiel, a avó mostra que daquela forma ele não poderia entrar no reino dos céus. Lógico que não foi da vontade da família, porque foi a funerária que arrumaram o corpo, porque as crianças nem sabiam arrumar a mãe, porque preocupado que perdeu o pai, perdeu a mãe, e lá então eles mandaram puseram qualquer roupa na nossa irmã. Então notem bem aos irmãos que para nós tudo isso faz parte, irmãos, deste ensinamento doutrinário de nossa igreja. Amém. Agora, irmãos, eu agradeço imensamente a sua atenção e nós vamos então nós vamos meditar na mensagem da manhã no dia de hoje. Eu agradeço mais uma vez o seu comparecimento, que vieram em busca de lenitivo para a sua alma e um preparo melhor para o seu espírito. Foi um prazer, irmão, está sendo um prazer de estar mais uma vez com os nossos irmãos nessa congregação, aonde nós vamos meditar na mensagem desta manhã, e praticamente sua mensagem longa. Eu vou ler pausadamente, porque lá no finalzinho ainda nós temos um hino para apresentar. A homenagem a Maria Santíssima, para nós apostólicos, é uma grande honra de homenagearmos a nossa adorada
Mãe Virgem Maria Santíssima, pelo seu ministério de mãe, filha de Deus, nessa terra, mãe dos apóstolos e atualmente mãe da Igreja Apostólica. Grande foi e foram os seus méritos, pois teve a honra de ser levado aos céus, em corpo e alma, pelos anjos que vieram buscá-lo e arrebataram para receber o seu glorioso galardão. Mãe de Deus, mãe dos filhos de Deus, com a veste angelical azul bordada, com um fio de ouro e um belíssimo semblante, a Virgem Maria Santíssima continuava a exercer o ministério importantíssimo diante da igreja, desta sua formação e um preparo do consolo do Santo Pastor. Por isso a nossa sincera adoração a esta santa reconhecida, o qual importante nós chamamos o seu nome, e ela, como mãe misericordiosa, intercede a Deus por nós, em nosso favor. Os santos e anjos dos céus glorificam com esplendor a Senhora Excelsa Mãe, e nós, os seus filhos nessa terra, apresentamos nesses dias, o dia de Assunção aos céus, a nossa adoração de formas de louvor e exaltação e gratidão. Muitos são os relatos das gerações passadas, deixados nas Escrituras, Sagradas Escrituras, que exaltam, que testificam a glória e o mérito da Virgem Maria, desde o momento em que o anjo Gabriel, enviado de Deus, que lhe apareceu e saudou: salvem, agraciada, o Senhor é contigo. Eis aqui, proclamando pelo próprio anjo Gabriel, e um privilégio extraordinário da Imaculada Conceição Maria, a sua santidade eterna. Imaculada Conceição quer dizer que a mesma, desde o momento de sua concepção, foi isenta de graças divinas do pecado original. A sua humilde, o seu amor a Deus, como serva fiel e verdadeira, então a sua resposta do anjo: eis aqui a serva do Senhor, porque em mim a segunda é a tua palavra. Virgem Maria, ao aceitar a vontade de Deus, traz ao mundo o Verbo divino Jesus Cristo. Doravante, todas as gerações me chamaram bem-aventurados. As palavras de Maria Santíssima, a expressão que daquele momento em diante, a geração em geração, isto é, para sempre todos os filhos de Deus proclamariam a bem-aventurança e a profecia dos seus méritos diante de Deus, do seu amado Filho Jesus. Felizes são os filhos que, exaltando, enaltecendo, cumprindo fielmente, quando a profecia, obedecendo-lhes a doutrina e a disciplina apostólica. Isabel, mulher idosa entre a esposa de Zacarias, grávida de São João Batista, apresentava elogio
daquela jovem Virgem Maria e foi até a casa para lhe servir, de onde me vem esta honra de ir a mim, a mãe do meu Senhor. Concluiu Isabel, pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meus seios. Na Golgotas, quando Jesus viu a sua mãe perto do discípulo que amava, disse a sua mãe: Mãe, eis aí o teu filho. Depois desses discípulos, filho, aí está a tua mãe. E o apóstolo São João, aos pés da cruz, o único discípulo presente, representava todos os discípulos neste momento. Jesus então consagrou a sua mãe, mãe espiritual, mãe dos apostólicos e dos apóstolos. Mas ainda São João representava também todos os homens e mulheres fiéis a todos os lugares e todos os tempos em que a partir daquele momento teria então a Maria Santíssima como a sua mãe espiritual. São João registrou em seu livro do Apocalipse, contemplando esta grande verdade, apareceu em segunda e o grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol e a lua debaixo dos teus pés, a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. E essas palavras significam a assunção de Nossa Senhora em sua glorificação, pois o apóstolo contempla revestida de sol, já estabelecida desde agora e a glória prometida pelo seu Filho, quando disse: aos justos resplandecerão como o sol, confirma incontestavelmente a sua realeza espiritual, pois ela se apresentava uma coroa como 12 estrelas, que apresenta os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Portanto, rainha do Antigo e do Novo Testamento, a nossa rainha, a rainha para toda a eternidade. Querida mãe, Virgem Maria Santíssima, para nós apostólicos, humildemente lhes apresentamos os nossos louvores e adoração. Recordamos o seu grande ministério, a sua gloriosa assunção aos céus. Nesses dias, ó Santa Mãe, derrama sobre nós a sua bênção maternal, nos abrace, envolve a sua proteção, envolve o teu amor de mãe, para que possamos cumprir a nossa missão de filhos de Deus nesta igreja, de levarmos igualmente o nome do seu amado Filho Jesus, e o nosso Salvador, e também do Consolador, a nossa santa e gloriosa Avó Rosa, e o Supremo Pastor, nosso santo e querido irmão Aldo. A Senhora tanto nos ajudou nessa terra. Adoramos. Hoje
para todos sempre, ó Santa Rainha, Mãe Santíssima Virgem Maria. Essas, irmãos, com essas palavras, nós desta congregação homenageamos com alegria, com gozo em nossa alma, o que nós podemos fazer à Senhora, nosso culto de adoração, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, e nós em troca de amor, de adoração, oferecemos à Senhora os conjuntos corais de todas as congregações de nossa igreja. Ontem homenagearam a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje uma boa parte, eu creio que a maior parte então, tem a sua homenagem sincera para agradecer fielmente aquele que é um apostólico fiel. E no ano que vem, nesta mesma data, queremos estar todos juntos, junto à Senhora Mãe Maria Santíssima. E se porventura não estiver mais aqui, é porque certamente já cumprimos a nossa missão aqui nessa terra. Estamos aí do seu lado no reino dos céus, para cumprir a nossa missão que for confirmada com a Senhora e também com a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso santo e querido irmão Alto. Agora, irmãos, aqui mais adiante, a desobediência é um pecado grave. Ó, estimados irmãos e as nossas irmãs, a desobediência, a disciplina que nos foi dado por Jesus, através da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, a falta de amor ao próximo, a política, a fofoca, são pecados que impeçam a sua consagração, a sua santificação e, por consequentemente, o afastam de Deus e também do seu santo. A justiça divina é perfeita, é infalível. Temos observado o comportamento estranho de algumas irmãs que resultam em encurtar a sua saia, utilizando justa com a abertura. Alguns estão se expondo pintura na sua face, utilizando batom, o que não condizem com aquilo que lhe foi ensinado quando aceitaram o voto do batismo. E nós afirmamos que estão dando um falso testemunho de fé. Ora, outra ocasião, muitos que me preocupam com relação ao desenvolvimento amoroso, pessoas casadas com outrem, isto é um pecado gravíssimo em relação ao nosso Deus, à igreja, à família. A pessoa que age desta forma estão se expondo de maneira ridícula, ferindo a sua honra moral. Aceitem, ó prezados irmãos e as nossas irmãs, estes nossos conselhos e orientações, para viverem bem, consagrarem, para serem sempre guardados, amparados e protegidos pela Santa Vó Rosa. Então aqui está transmitido a palavra aos irmãos, e mais adiante a internet e as informações. Para muitas pessoas, não há diferença entre o sentimento de uma origem duvidosa ou uma denúncia anônima na internet ou uma verdade publicada no meio dos comunicados, meio de comunicação da igreja.
Quando um conteúdo vai ao encontro do que esta pessoa acredita, não se importa, mas se é mentira ou não, abraça o argumento e compartilha uma para outras. O tipo do conteúdo serve como comunicação para o desenvolvimento, a controvérsia, até mesmo para uma guerra virtual nos corações, na mente dos seres humanos. É preciso respeitar os princípios morais e espirituais da igreja, além dos limites éticos, a honra, a dignidade, as pessoas, as instruções, talvez seja um dos maiores desafios, e teremos daqui para o próximo ano fomentar o sentimento da verdade, a responsabilidade, o mundo no qual todos possuem o acesso à ferramenta da comunicação. É a massa, mas nunca refletem o conteúdo que compartilha. É verdadeiro ou coletivo, ou produzido no mínimo cuidado da qualidade. Portanto, a divulgação de uma informação errada ou maldosa pode causar um impacto negativo, trazendo grave consequência para o envolvimento, para a igreja, a sociedade, inclusive o possível a lei terrena. Então notem bem, os irmãos, que uma palavrinha já traz uma consequência muito grande. Eu me recordo agora, irmão, no começo da epidemia, eu estava fazendo uma reunião em Birigui, e lá é transmitida online, como todos os irmãos sabem, alguns irmãos já assistem. No terminar a minha reunião, e não podia se aglomerar irmãos na reunião, porque a nossa lá era online, então ali umas 10 pessoas só. E certamente no final da reunião, eu agradeci os irmãos e dizem assim: na próxima semana já está convidado para vir novamente participar de nossa reunião. Que mal que eu fiz? O que fizeram? Pegaram esse pedacinho, eu convidando a irmandade da igreja para participar da reunião. E notem bem aos irmãos, o próprio companheiro nosso, companheiro de ministério, ele então jogou na rede social: como é que o pastor vai convidar o povo para a igreja? Aonde que está? Aí comunicou o fato lá na sede em São Paulo. Olha onde foi chegar. Uma palavra que não edificava nada. Nada. Aí o conselho deliberativo nem me comunicou, nem me perguntou nada. E mandou para a pessoa envolvida dizendo assim: manda o trecho da gravação da mensagem para mim. E mandou. E ele falou: agora o conselho vai tomar a decisão, quero ver esse camarada sofrer. Pensa, irmãos, pensa. Tem pessoa que só quer ver o sofrimento dos outros. E ele falou para o nosso companheiro de ministério: que mal o pastor fez? O senhor não viu? Só o senhor que não entendeu? Ele está convidando o povo para ir para a igreja. Ele disse: ainda bem que está convidando para a igreja, meu irmão. Só queria que convidasse para ir aonde? Ele desligou o telefone. É da mesma laia
que ele falou. Pensa um trem desse, meu irmão. Então, uma palavra, ele não deu nada, meu irmão. Aí o que o nosso irmão fez? Ligou com o comunicado lá no estúdio, que tem telefone no estúdio de nossa igreja lá em Birigui. Para não ter problema, tira esse pedacinho. Tira esse pedacinho. Irmãos, o comentário que deu, tudo contra essa pessoa, ele ficou enraivecido. Porque ele queria ver a derrota da pessoa. Pensa, irmãos, uma coisinha de nada. Então a reunião inteirinha para ele não serviu. Não serviu. Uma palavrinha. Então ele foi na reunião, certamente vai na reunião, para captar as palavras erradas. Eu não vou condenar, porque a avó dizia, não condena para não ser condenado. E eu não quero ser condenado, tá? Irmãos, agora então nós vamos ouvir, para encerrar nossa reunião festiva desta manhã, dessa congregação, do coral da sede, interpretado pelos nossos irmãos desta congregação de número 210. Arrebatamento de uma santa. Vamos ouvir.
Amém. Irmão, nesse momento eu agradeço imensamente pelo esforço de cada um de nossos irmãos. Com esse hino estão finalizando mais uma reunião festiva aqui nesta congregação. Pedir a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima, que ajude cada um de nossa família apostólica, que no ano que vem, nessa mesma data, irmãos, queremos dar toda a família aqui reunida para prestar o nosso louvor, o nosso agradecimento a esta Santa de Deus. Sabemos, irmão, quantas pessoas que hoje, ontem e hoje, estão pedindo: Maria Santíssima, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meus filhos, abençoa meu ministério. Aqueles que cantam, os que tocam, os que regem. Quantas pessoas, irmãos, que gostaria certamente de estar no ministério, de cantar, e às vezes perdeu a voz. E a pessoa, às vezes, é um obreiro que gostaria de servir mais na nossa igreja, mas às vezes por uma doença não pode mais servir. E outros porque ficou já uma certa idade, mas pede a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, irmãos, que ajudem. E certamente, pedindo com fé, com devoção, pode ter a certeza que ela vai nos ajudar. Eu agradeço a todos os nossos irmãos pela sua atenção, pela sua dignidade, as ofertas que os irmãos ofertaram ontem e no dia de hoje também. O nosso irmão que transmitiu as suas imagens aos céus do Brasil, porque vai certamente para o YouTube, e certamente, irmãos, a nossa gratidão sincera. Amém. Todos em pé, nós vamos então encerrar a nossa reunião. Muito obrigado, irmão, pela dedicação, Maria Santíssima. Foi um hino belíssimo, os irmãos fizeram o que estava ao alcance de cada um de nossos irmãos, mas foi muito bem apresentado e eu gostei, e tenho certeza que também a nossa Santa Vó Rosa gostou, e a nossa Mãe Maria Santíssima também. Amém. Santíssimo Deus, meu Pai, nós louvamos e agradecemos a Senhora e ao Senhor nosso Deus por ter nos concedido a oportunidade belíssima de estarmos junto com a família apostólica, prestando a nossa honra, o nosso louvor, o nosso amor, a nossa dedicação à Senhora. Nós te amamos, Maria Santíssima. Da mesma forma que nós amamos a Senhora, nós amamos também profundamente, do profundo do nosso coração, a nossa Santa Gloriosa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador. Da mesma forma ao Senhor, irmão Aldo, a Jesus, a todo o reino dos céus, está ao nosso favor. Na batalha contra o mal, certamente a nossa igreja, ela profundamente é a que nos defende no momento mais difícil da nossa vida. Vó, agora também eu peço à Senhora, ao finalizarmos mais uma reunião aqui na tua santa e bendita congregação, que a Senhora Santa Vó abençoe aquele que também por motivo justo não puderam comparecer em nossa reunião. Somente a Senhora sabe ao motivo que levou eles a não comparecer em nossa reunião. Mas aonde estiveram teus filhos, vó, desde que clama por clemência a tua misericórdia, o teu santíssimo nome, eles não puderam ouvir, é verdade, mas o seu nome foi lembrado e colocado aqui, nessa caixa de oração. Santa querida Vó Rosa, neste momento, mais uma vez eu tenho feito, em todas as reuniões de nossa igreja, ministrado pela Senhora, o nome contido nessa caixa de oração. Eu coloco a minha mão sobre esses nomes, vó. Mas quem vai abençoar é a Senhora. Quem vai abençoar é o Senhor, irmão Aldo. Está abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de nosso Deus. De Jesus nosso Senhor, da Senhora Vó, o nosso venerável Espírito Consolador, que é a nossa mãe espiritual, e também juntamente com nosso irmão Aldo. E assim, Santa querida Vó,
A senhora tem alegrado, confortado a família nos momentos mais difíceis de nossa vida. Não somente a senhora, mas também o senhor, o irmão Aldo. Sempre nós temos lembrado do senhor. E o senhor, irmão Aldo, tem lutado muito, mas muito mesmo. E hoje, com maior perfeição, para que a nossa igreja, ela seja vitoriosa, ainda aqui, na face desta terra. Amém. Uma paz do Senhor para todos, até outro dia, se Deus quiser. E a Santa Avó acompanha cada um de nós, irmãos. Tenha uma boa semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Amém.